Tudo bem, 13 horas e 2 minutos, falar aqui do escândalo que foi a aprovação da PEC do fura-teto, vamos colocar esse adjetivo por enquanto, que não quer dizer que a gente não venha a adjetivar essa PEC com outros nomes no decorrer da explanação desse fato. Mas a verdade é que a PEC tramitou nas comissões da casa, especialmente passou num tempo muito célere pela Comissão de Constituição e Justiça, foi a plenário ontem e foi votada em 2 turnos, quando, na realidade, a Constituição diz que há de haver um intervalo de ao menos 4 sessões entre um turno e outro. Mas aí você já sabe, né, meu amigo? E muitos bobinhos que tem por aí, que não conseguem ver um palmo à frente do seu nariz. Quando é para botar dinheiro no bolso, porque não resta a menor dúvida que uma tremenda negociata foi feita no Senado, então eles agilizam, eles aceleram e eles encontram tempo no seu dia para virar à noite, inclusive, se isso for necessário. Pois bem, a votação em 2 turnos foi totalizada com um placar de 64 votos a favor e 13 contra. A matéria agora vai para apreciação no plenário da Câmara. A PEC fura-teto, ou PEC Argentina, PEC do Lula, PEC do rombo, como você queira, foi aprovada pelo plenário do Senado. O texto prevê a expansão do teto de gastos em 145 bilhões por 2 anos. 2 anos. Mas daqui a pouco eu tenho outras informações que eu consegui através das minhas fontes que ainda não estão colocadas e tampouco há claridade sobre qual é realmente o valor com o qual o futuro governo vai trabalhar nos próximos 2 anos fora do teto, viu? Só que isso aí vai trazer amargas, pesadas sequelas, consequências para a economia e, consequentemente, vai apenar o povo mais pobre, que eles usam como chavão e discurso para justificar meter a mão no dinheiro do pagador de impostos. Pois bem, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator da PEC, também preferiu manter o Bolsa Família no teto de gastos e adicionar 145 bilhões aos limites previstos para a regra fiscal em 2023 e 2024. Vale por 2 anos. O prazo é 2 anos, menor do que o previsto na proposta original, apresentada pela equipe de transição. O valor também foi enxugado em 30 bilhões do que o pedido por aliados de Lula. A proposta foi articulada pelo novo governo para dar continuidade ao pagamento do Bolsa Família de R$ 600, mais 150 por criança até 6 anos, a partir de janeiro. Dos 16 partidos que orientaram a votação de suas bancadas, apenas 2 pediram voto não, PP e PL, ambos da coligação do presidente Jair Bolsonaro. O Republicanos, que também era da coligação, orientou voto sim. Já o Podemos e PSDB liberaram suas bancadas. Entre as bancadas não partidárias, os blocos da oposição, da maioria e da minoria, orientaram voto sim. A liderança do governo Jair Bolsonaro orientou voto não e a bancada feminina liberou o voto. Um ponto alto de debates no plenário foi o prazo de duração da expansão dos gastos. O futuro governo quer 2 anos e assim ficou no relatório do senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas. Outros senadores ligados ao atual governo ou considerados independentes pediam um prazo menor, de 1 ano.
o texto seguiu com os 2 anos propostos pelo relator. No seu parecer apresentado em plenário, Silveira incluiu todas as instituições científicas, tecnológicas e de inovação, e não apenas a Fundação Oswaldo Cruz, como estava no relatório aprovado ontem na CCJ. O trecho da proposta prevê que não está incluído no limite do teto de gastos as despesas custeadas com receita própria, doações ou convênios de instituições federais de ensino e ICTs. Muito bem, esse é o resumo que a gente faz em relação à tramitação e à aprovação em 2 turnos da PEC Fura-Teto. Agora eu faço questão de trazer para a audiência do programa os senadores e como eles votaram, né? Acho que a gente estaria penalizando as pessoas que estão acompanhando o programa pela internet e que gostam de ouvir o Jornal Ceará em outros estados, municípios, outras regiões do Brasil, se nós trouxéssemos apenas como votaram os senadores cearenses. Então vamos lá. Votaram a favor Acigo Cais, Alessandro Vieira, eu não vou colocar os partidos, para a gente ir mais rápido. Alexandre Silveira, Álvaro Dias, que decepção, Álvaro Dias, né, rapaz? Talvez tentando retaliar de alguma forma os eleitores brasileiros, especialmente do seu estado, que depois de 16 anos o demitiram. Elegeram para senador no seu lugar o ex-juiz Sérgio Moro. Provavelmente, porque até então eu considerava o Álvaro Dias um homem sério, responsável, né? Alguém que se preocupava realmente com o país e que denunciou em alto e bom tom, em diversos momentos, a corrupção do PT, os desvios dos fundos de pensão, os recursos que foram enviados para fora do país através do BNDES, etc, etc, etc. Agora o Álvaro Dias assina um cheque em branco para o PT, que no final será de mais de 400 bilhões de reais. Quanta pequinez, senador Álvaro Dias. Vingança é ser pequeno, é ser medíocre. E eu só posso entender dessa forma esse seu voto nessa PEC. Ângelo Coronel, Carlos Fávaro, Confúcio Moura, Chico Rodrigues, Daniela Ribeiro, Dário Berger, eles aqui votaram a favor. Davi Alcolumbre, Eduardo Braga, Eduardo Gomes, Elisiane Gama, Elmano Ferrer, Fabiano Contarato, Fernando Coelho, Fernando Collor, Fernando Dueire, Flávio Arnes, Glordano, Humberto Costa, Irajá, Isalci Lucas, Jader Barbalho, Jacques Wagner, Jaime Campos, Jean Paul Prates, Jorge Cajuru, outra vergonha, outra decepção. Foi que houve com o Cajuru, ninguém sabe. José Serra, Júlio Ventura, esse aqui é suplente do senador Cid Gomes, está licenciado, portanto, no exercício do mandato. Esse aqui é o único voto, é um dos 2 votos a favor dessa excrescência, a PEC do fura-teto, aqui dos senadores do estado do Ceará. Cátia Abreu, Leila Barros, Lucas Barreto, Luiz do Carmo, Maílza Gomes, Mara Gabrilli, Marcelo Castro, Márcio Bittar, Messias de Jesus, Nelsinho Trade, Nilda Gondim, Omar Aziz, Otto Alencar, Paulo Paim, Paulo Rocha, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Roberto Rocha, Rogério Carvalho, Rogério Cunha, Rose de Freitas, Sérgio Petecão, Simone Tebet, Soraya Tronic, Stevenson Valentim, Tasso Gereissati, rapaz. Tasso Gereissati, eu até publiquei satisfeito que ele criticava essa PEC, chegou até a desenvolver o projeto de uma PEC com um valor menor e por apenas um ano, né? 80 bilhões. Como é que se explica isso? Que o Tasso, no final de mandato, de carreira,
no apagar das luzes. Ele que foi considerado o governador precursor pelo salto que deu o estado do Ceará, virou irresponsável de repente. E o que mudou de 15 ou 20 dias para cá? Dá para entender os políticos, dá para compreender? Esses que dizem são homens públicos. Telmário Mota, Vanderlan Cardoso, Veneziano Vital do Rego, Wellington Fagundes, o Everton, Zenaide Maia e Zequinha Marinho. Votaram contra o Plínio Valério, Eduardo Girão, Regufe, Marcos Duval, Carlos Viana, Oriovisto Guimarães, Eliane Nogueira, Carlos Portinho, Flávio Bolsonaro, Romário, Lazier Martins, Luiz Carlos Reins, Marcos Rogério, Esperidião Amin, Ivete de Oliveira, da Silveira, aliás, e Maria do Carmo Alves. Aí tem o segundo turno, a votação seguiu com os mesmos votos, nada foi alterado. Então vamos lá. Informações que eu tenho e que certamente você não vai encontrar no consórcio de veículos de imprensa. Até porque esses aí abandonaram o jornalismo faz tempo e traíram o Brasil. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Essa PEC fura-teto terá um valor de 205 bilhões de reais. 205 bilhões multiplicado por 24, são 2 anos, vai dar um total superior a 400 bilhões de reais. Por quê? Aí você me pergunta, mas Luiz Augusto, explica essa matemática, isso está errado, essa conta não fecha. Mas não foi acordado que seria aprovado um montante de 145 bilhões, e você mesmo, ao trazer essa informação ontem e hoje, não está falando em 145 bilhões? Eu vou explicar a você, meu amigo e minha amiga, com toda a consideração e respeito que eu tenho a você que escuta esse programa, porque sabe que aqui você encontra a notícia verdadeira e gosta de aprender. Não gosta de ser enganado e vê na gente a sinceridade e a responsabilidade necessárias para receber as informações nesse horário das 12 às 14 horas de segunda a sexta-feira. 55 bilhões para o Auxílio Brasil, que a partir de janeiro será Bolsa Família, já estão inseridos no orçamento, tá? Com mais 145 bilhões que o próximo governo terá liberdade para aplicar onde ele quiser, gastar do jeito que ele quiser, vai dar uma soma aí de 205 bilhões de reais. Aumenta o BG, por favor, porque eu preciso tomar água aqui. Você entendeu agora? É por isso que eu disse há pouco que esse tipo de informação você não encontra por aí. É difícil. E eu só consigo trazer porque eu garimpo. Porque eu busco mesmo. Faço um trabalho de pesquisa na internet. Eu ouço outros veículos, fontes que a gente tenha mais confiança. Então estão lhe escondendo. Não são só 145 bilhões, serão 205 bilhões vezes 2, que são 2 anos, vai dar um valor estimado em 410 bilhões de reais. Esse é o fura-teto, esse é o estouro do teto, esse é o rombo do teto. Então essa é a dinheirama que o Senado, formado por uma maioria de irresponsáveis, de gente sem o menor espírito público, tampouco respeito pela nação e pelo pagador de imposto,
deu para um governo que praticou toda a bandalheira e roubalheira que todo mundo sabe num passado recente, nunca pediu sequer desculpa ou teve hombridade suficiente para fazer um meia-culpa e já vai voltar ao comando depois de 6 anos, atribuindo os problemas da economia brasileira a outros, como se de nada tivessem culpa ou responsabilidade pelo que aconteceu. Ladrões, a maior parte foi presa, né? Responde a processo por corrupção, lavagem de dinheiro e até outros crimes. O próprio presidente eleito foi solto e teve os direitos políticos reavidos numa canetada no Supremo Tribunal Federal, uma decisão esdrúxula, num marabalismo jurídico inexplicável, que não há como você, por exemplo, dizer isso lá fora do país. As pessoas não entendem. Vai voltar à cena do crime, ou vão retornar à cena do crime com um cheque em branco de 205 bilhões de reais por 2 anos. Qual será a consequência disso a médio prazo, curto e médio prazo? Qual será? Não sou eu que estou dizendo. São analistas políticos, são economistas. Aquilo que aparentemente no início vai beneficiar os mais pobres, que seriam os R$600 do Bolsa Família mais os 150, para quem tem criança até 6 anos de idade, depois vai retirar desses pobres pela volta da inflação e pelo aumento dos juros. Vamos ficar só aqui, só até aqui, que é para não complicar muito, para você entender, tá? Eu não tenho a menor dúvida que a negociata foi grande, porque essa turma, quando vê dinheiro, amigo, dinheiro, se treme toda. Essa gente que nada mais quer do que poder e dinheiro não pode estar diante de uma soma tão grande como esta, que já perde até a noção do que está fazendo. Ai, 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 eu quero! Então essa é a realidade. O povo é só um detalhe. Os pobres são só o mote para o discurso hipócrita, para a justificativa, para meter a mão no nosso bolso e depois fazer com que a gente pague a conta dessa picaretagem. Essa é a fiel expressão da verdade. Então não dá para acreditar num governo que lá no seu final vai acabar com o país, com sonhos, com projetos, com vidas, que vai roubar inclusive a esperança de uma gente. Eu espero que isto não aconteça. Eu não tenho o menor desejo de ter razão nisso que eu estou colocando. Eu espero que mais à frente eu tenha vida, liberdade e possa dizer exatamente o contrário do que eu estou dizendo agora. Mas, amigo, a história fatídica desta gente com o país tende a se repetir. Infelizmente.